Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Hoje a gente vai estudar o que é continuidade de uma função num ponto ou num intervalo. Preparados? Então vamos para a aula. Quando a gente fala de continuidade de uma função, a gente está falando que uma função ela é contínua em um número se o limite existir. E se o limite da função, quando x tende a é igual à função naquele ponto. Então, para que isso seja verdade, existem três implicações. Primeiro, que a f no ponto A está definida, ou seja, o A está no domínio da f. Essa é uma condição. Segunda, que o limite existe, para que ela seja, porque o limite da função seja a própria função no ponto, o limite tem que existir. Então, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, se vem por valores menores do que A ou por maiores do que A, os limites laterais, ambos precisam existir, ou seja, porque essa é a condição para que o limite exista, e também ela tem que ser um limite, tem que tender a um valor, E também, isso significa que quando a gente aplica o limite no ponto, então ela é igual à função aplicada naquele ponto. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem uma função f e no ponto A, para a gente saber se ela é contínua, a gente vai ver assim, quando ele tende a A pela direita ou pela esquerda, a função tende a f no ponto, tende a esse ponto aqui, por cima ou por baixo. Então essa é a condição de continuidade, que ela tem que estar dentro do domínio da função. Então, só para a gente ter uma noção, aqui tem alguns exemplos. Em quais pontos a gente define que a f ela é descontínua? Então, por exemplo, se a gente vem aqui no ponto no x igual a 1, a gente vai ver que ela é definida no ponto, tanto pela direita quanto pela esquerda, e a função é a própria função aplicada no ponto. Então, o limite é a própria função aplicada no ponto, então ela é contínua. Aqui no ponto, no x igual a 3, então a gente olha aqui, no x igual a 1, ok, é contínua, porque ela satisfaz todos esses critérios aqui. No x igual a 3, o que acontece aqui? Quando a gente pega o limite pela esquerda, ele é diferente do limite pela direita, E no ponto, você vê que pela esquerda ela é definida no ponto, mas pela direita não. Então aqui é uma descontinuidade porque o limite não existe, ok? Que é diferente pela esquerda e pela direita. No x igual a 5, Olha só, quando a gente pega pela esquerda e pela direita, o limite existe. Então ela tende ao mesmo valor, o limite existe. Porém, a função não... quando a gente pega o limite, ele não tende à função no ponto. Então, a função no ponto é definida diferente do limite. Então, ela é descontínua por causa dessa condição aqui. A função aplicada no ponto não é igual ao limite, ok? Então, o limite aqui é mais ou menos, digamos que aqui seja 1 e lá seja 4. Então, a função é 4 e o limite é 1. Então, aqui a gente tem que o ponto 1 é um ponto de continuidade, o 3 e o 5 são descontinuidades, ok? Esses gráficos aqui, eles mostram algumas funções descontínuas. A gente pode ver, por exemplo, esse primeiro gráfico, que a f, ela é x² menos x menos 2 sobre x menos 2. Essa função aqui, a gente vê que ela tem uma indefinição, uma indeterminação quando x é igual a 2. Então, aqui no x igual a 2, a gente não tem definição para essa função. Então, quando a gente faz o limite pela esquerda ou pela direita, ele existe, ok? Não vou atribuir o valor para ele, mas ele existe. Mas no ponto, ele não existe. Então, ele não satisfaz os critérios de continuidade. Aqui, a g, da mesma forma, pela direita e pela esquerda, ambos
divergem. Na verdade, o limite não existe porque ela é uma função ilimitada, né? E além de tudo, ela tem uma descontinuidade porque essas funções elas se encontram só no infinito, mas no x igual a zero ela não é definida. Ela é definida, né? Mas como o valor de 1. Então a gente vê que ela no ponto ela não é coerente com os limites. Então nos limites ela é tanto pela direita quanto pela esquerda, ele é infinito, né? E no ponto é igual a 1. Então há uma descontinuidade porque ela é diferente. Os limites para x tendendo a zero são diferentes da g no ponto. Aqui essa h, notem que é a mesma função que a f, a diferença é que ela tem um valor por x igual a 2. Aqui ela não tem um valor, né? Então aqui ele vem para cá, aqui vem para cá, e aqui também, ó, ele vem para cá e vem para cá. No caso da f, ela não tem um valor para o ponto. No caso da h, ela tem um valor para o ponto, mas é diferente do limite, tanto pela direita quanto pela esquerda, ok? Então aqui são 3 exemplos de descontinuidade. A sequência agora a gente pode ver o que seria a definição do limite dela ser contínua à direita ou à esquerda. Veja só, ela vai ser contínua à direita se o limite existir e for igual à função no ponto pela direita. Então, imagina assim, ó, vamos desenhar aqui um exemplo. Imagina que a gente tem uma função, aqui xy no gráfico, e aí a gente tem uma função que ela vem até aqui, pela direita, então ela teria uma descontinuidade aqui, ó, aqui, por exemplo, em A. Então, no ponto A, ela tem uma descontinuidade, então ela não é contínua, mas a gente pode dizer que ela é contínua à direita do ponto A, porque ela é definida no ponto. Ela tem uma descontinuidade à esquerda, né? Por outro lado, a gente teria, no caso, se ela fosse contínua à esquerda, ela seria uma coisa assim, ó. Imagine que ela viria aqui, e daí ela tem uma descontinuidade. Então, aqui, ó, ela é contínua à direita, porque ela é definida no ponto, né? E da função que está à direita. E aqui, no caso, ela é descontínua, o segundo exemplo, ela é descontínua ela é contínua à esquerda e descontínua à direita, ok? Então tem que tomar cuidado sobre o limite da função, né, ser igual à função aplicada no ponto. Outra definição importante que a gente precisa aprender é essa daqui, ó. Como é que a gente define se uma f ela é contínua em um intervalo? Então a única forma da f ser contínua em um intervalo é se ela for definida, se ela for contínua em todos os números desse intervalo. Então se a gente tem uma função assim, né, ela pode ter qualquer descontinuidade. Por exemplo, uma coisa bem abstrata assim, ó. Tá? Uma função de 3 partes aqui. Agora imagina que aqui no meio, ó, aqui a gente tem um intervalo de A até B. Mas nesse intervalo, todos os pontos obedecem à condição de que o limite do x tendendo a A da função da f de x é igual à função no ponto A, né? Então, ó, todos esses pontos aqui, eles satisfazem essa condição. Então, ela é contínua no intervalo de A até B. E a gente vai pôr fechado, porque inclui A e B aqui. Ok? Ela poderia ser aberta em B ou fechada em A, então, dependendo se a função é definida no ponto ou não. Por exemplo, se aqui no B ela não fosse definida, aí ela seria
aberto em B e fechado em A se ela é definida no A, ok? Então, aqui eu acho que essa definição é bem interessante, não preciso dar muitos exemplos, já dá para entender como é que funciona se a função é contínua em um intervalo. Então, ela é contínua em todos os pontos desse intervalo aqui. Como é que a gente verifica se a função f de x igual a 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado, ela é contínua no intervalo de menos 1 a 1. Então a gente faz o seguinte, a gente vai parametrizar isso para verificar. A gente vai dizer que o a ela está dentro daquele intervalo de menos 1 a 1. E aí a gente vai calcular, vai verificar o limite de x tendendo a A, e o A varia dentro desse intervalo. Aí a gente vai pôr a f, que é 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado, aqui. E o que acontece? Como é que a gente faz esse limite? A gente pode aplicar propriedades, fazer como o limite da subtração, né, da diferença. A gente teria aqui, então, aplicando a propriedade 2, a gente teria o limite de x tendendo a A de 1, que é o próprio 1, menos o limite de x tendendo a A do raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Aí a gente pode verificar que o limite de qualquer valor, né, o x tendendo a qualquer valor de 1 vai ser 1, que é uma constante. E aí aqui, ó, a gente tem o limite da raiz de uma função. Então ele é igual a menos, né, a raiz do limite x tendendo a A de 1 menos x ao quadrado, desde que esse limite seja maior do que zero, porque senão aqui dentro a gente tem uma inconsistência. Agora, olha só, esse limite, a gente sabe que como é um polinômio, a gente pode simplesmente aplicar no ponto, né? A propriedade de aplicar no ponto. Então, a gente tem 1 menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. A questão é menos a ao quadrado. A questão é, quando a gente tem o a entre menos 1 e 1, não importa se ele é negativo ou positivo entre menos 1 e 1, isso daqui, se a gente olhar, ele é válido, não tem restrição de domínio, né? E é exatamente a f aplicada no ponto A, sendo o A de menos 1 a 1. Então isso significa que para qualquer ponto, para todo e qualquer ponto dentro desse intervalo, qualquer valor de A, a gente tem que o limite da função do x tendendo àquele ponto A é igual à função aplicada no ponto A. Então a gente diz que, ok, ela é contínua no intervalo de menos 1 a 1, ok? No intervalo dado. Se a gente tivesse uma restrição de domínio aqui, aí a gente diria não é contínua nesse intervalo, porque o limite vai nos apresentar uma restrição de domínio aqui. Beleza? Então, seguindo adiante, a gente tem um teorema que nos diz que se a gente tem duas funções, a f e a g, e ambas são contínuas num ponto A, e depois, claro, a gente pode estender essa ideia para o intervalo, né? Mas para um ponto A. Então, as combinações dessas funções f e g, f mais g, f menos g, uma constante, C é uma constante. Uma constante vezes a f vezes a g, ou a f dividido pela g, todas são contínuas também, exceto nesse caso número 5, né, que a gente tem uma restrição de a g tem que ser diferente de zero no ponto A. Se a g for igual a zero no ponto A, aí a gente não tem a mesma condição de continuidade, porque mesmo que a f e a A sejam definidas, se a f e a g
forem definidas, se a g for igual a zero, a razão vai gerar uma indefinição. Então, essas condições aqui de continuidade a gente pode verificar aplicando e lembrando das propriedades, porque o limite da soma é a soma dos limites, né? Então, os limites são aplicados porque elas são contínuas, né? Então, as mesmas regras as mesmas propriedades que a gente usou, que a gente tem para os limites, a gente pode aplicar para demonstrar que se f e g são contínuas, f mais g, f menos g, cf, fg e f sobre g também são contínuas. Aqui a gente chega num teorema que nos diz o seguinte: qualquer função do tipo polinômio, ela vai ser contínua sendo x pertencente ao reais. Ou seja, de menos a mais infinitos, não tem restrição de descontinuidade para polinômios. Também não tem restrição para função racional, desde que a gente esteja dentro dos valores de x definidos no seu domínio. E quem que é o seu domínio? O domínio ele condiciona numa função racional que o q não pode ser zero. Então, se o q ele tiver um ou mais valores em que ele assuma o valor de zero, esses valores eles restringem, né, os pontos onde essa função racional ela é contínua. Então, ela vai gerar descontinuidades quando q é igual a zero. Por exemplo, aqui, ó, essa função, a gente tem que a f é x ao cubo, aliás, o polinômio, a f ela é uma razão entre polinômios, sendo que o numerador, o polinômio p no numerador, é x ao cubo mais 2x² menos 1, o que não tem restrição alguma, né? E o denominador também é um polinômio que ele por si só não tem restrição. Mas quando a gente pega 5 menos 3x igual a zero, ou seja, a gente tem o x igual a 5 terços, a gente tem uma restrição, porque essa função ela não é definida no ponto. Por não ser definida no ponto, não tem como a gente aplicar a condição de continuidade no ponto x igual a 5 terços. Então, ela tem uma única descontinuidade nesse ponto, mas é exatamente a restrição de domínio dela. Então, todo o domínio da função racional, em todo o domínio dela, ela é contínua. Quando a gente olha para funções trigonométricas, por exemplo, a seno, né? Aqui a gente tem a seno, você vê que ela não tem restrição de domínio. Ela tem restrição de imagem, mas não de domínio. A função cosseno também não tem restrição de domínio. Ela é definida para menos a mais infinito. Só que quando a gente combina as duas e faz a tangente, como é que fica o limite? Olha só, especificamente quando θ vai a π sobre 2. A gente sabe que a tangente ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, quem que dá a restrição, ela sendo um polinômio, sendo uma razão, né? A restrição está no cosseno. Então, aqui, quando θ vai a π sobre 2, o seno não tem restrição. Inclusive, não importa nada... Opa! Escapou. Não importa os valores do seno. Mas, porém, o cosseno, quando a gente tem θ igual a π sobre 2, menos π sobre 2, 3π sobre 2, nesses valores de θ, o cosseno vai a zero, então a gente tem uma restrição de domínio da tangente, que são exatamente essas assíntotas aqui, ó. Nesses pontos, aí, que nem aqui, ó, nesses pontos, o limite não existe. Então, vocês veem que o limite ele não existe exatamente onde a função não tem domínio, né? Ela não existe o domínio nesses pontos aqui. Aí, o limite não existe. Então, a função não é contínua. A gente não tem como definir continuidade nesses pontos onde o limite não existe, ok? Por outro lado, nos intervalos aqui, ó, entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, a função tangente de θ não tem restrição de domínio.
Então a gente vê que ela é contínua dentro do intervalo. Então, sempre quando a gente pega todo o domínio de uma função, seja ela polinômio, seja ela racional, seja ela funções raízes, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas ou até trigonométricas inversas, o que define os intervalos de continuidade da função é exatamente o intervalo em que o domínio é definido, ok? Então, a gente tem esse teorema que ele se estende, além dos polinômios e das funções racionais, para quaisquer funções dessas que eu citei, ok? Tendo cuidado com as restrições dos seus domínios. Temos mais dois últimos teoremas aqui para encerrar a aula, que é o seguinte. O primeiro teorema deles diz que se a f é contínua num ponto B e o limite de uma função g, quando x tende a A, é igual ao B, e a f é contínua nesse ponto, então o limite de x tendendo a A de uma função composta entre f e g vai ser a f aplicada em B. Ok? Então, na verdade é bem simples de imaginar isso. A gente pega assim, ó, se quando x tende a A, o g, a função g, vira o ponto B, então o limite da composta entre f com g é o equivalente a gente aplicar a f no ponto B, ok? Em outras palavras, seria o seguinte, ó, se a gente pegar o limite de uma função composta de x tendendo a A, isso aqui é o equivalente a gente pegar a função f e aplicar ela no resultado do limite do x tendendo a A da g. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver essa função. A gente tem o arcosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, com o x tendendo a 1. Eu vou pegar aqui a caneta preta. Então, imagina o seguinte, a gente vai ter que, primeiro, quando o x tende a 1, não dá para simplesmente aplicar no ponto porque tem uma indeterminação. Então, a gente sabe que aqui tem uma função g, e a função f seria o arcosseno, e a g seria essa função racional aqui. Então, o nosso limite de x, com x tendendo a 1 do arcosseno, a gente precisa, na verdade, aplicar... O que a gente faz aqui é o seguinte... Aqui me atrapalhei, desculpa. Aqui, o que a gente faz é aplicar... Olha só, o limite da função é igual à função do limite. Então, na verdade, a gente pega o arcosseno e dentro do arcosseno a gente aplica o limite. Com x tendendo a 1 daquela função ali, que é o 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Então, a gente pode calcular esse limite. Então, ó, eu vou fazer separado. Eu vou fazer o limite do x tendendo a 1 do 1 menos raiz de x. Inclusive, para resolver esse limite, eu vou escrever esse 1 menos raiz de x como sendo 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x. Tá? Esse 1 menos x eu abro, né? Porque eu faço o produto entre esse 1 mais raiz de x e 1 menos raiz de x, eu tenho 1 menos raiz de x ao quadrado, que é o x. Aí a gente pode eliminar esse cara aqui, certo? E aí agora o x, veja só, a gente elimina a inconsistência, a gente fica com o limite de x tendendo a 1 de 1 sobre 1 mais raiz de x, que agora a gente pode aplicar no ponto. A gente fica com isso daqui, é 1 meio, né? A gente fica com 1 sobre 1 mais raiz de 1, que é igual a 1 meio. Então, esse daqui é o limite, 1 meio é esse limite que está dentro. Então, aquela nosso limite do arcosseno, né? O limite do arcosseno, ele vai ficar igual ao arcosseno, né? Aqui é igual aqui em cima, né? Aqui é como se fosse um parênteses que eu calculei o limite.
Então a gente fica com um arco seno de 1/2. E qual é o arco cujo seno é 1/2? É o 30 graus, né? Ou o π sobre 3, certo? Sobre 6. Então o π sobre 6 é o arco cujo seno é 1/2. Então o limite de x tendendo a 1 desse arco seno, que é super complicado, a gente calcula o limite da função de dentro, vê qual é a resposta desse limite e depois aplica na função externa, exatamente como está dizendo o teorema. E a gente consegue calcular aquele limite que a gente queria aqui. Então esse limite aqui é igual a π sobre 6. Ok? E aí, por último, a gente tem o teorema do valor intermediário. Olha só, o que esse teorema ele fala sobre continuidade, tá? Ele diz assim, ó, dado uma função f que é contínua no intervalo a fechado entre a e b, e aí seja um número n qualquer entre a função, entre o valor da função no ponto A e o valor da função no ponto B, para qualquer valor, sendo esses dois valores diferentes, então existe um número c dentro do intervalo de A para B, aberto, né? Não incluindo A e B, tal que a f de c seja n. Eu disse, meu Deus, o que isso quer dizer? Isso simplesmente quer dizer que se entre A e B existe um número c aqui, existe um c, tem que ter um n aqui entre A e B, entre o f de A e o f de B, que é igual à função no ponto C. O que em outras palavras quer dizer? Qualquer ponto C aqui entre A e B, ele vai ter um n, né, aplicado à função nesse ponto C. Esse valor ele tem que estar entre A e B, ele tem que estar aqui no meio. Ou seja, isso simplesmente quer dizer que a função é contínua, ela não dá um pulo. Não tem como ela... Isso é válido para qualquer valor C, ok? E também, olha só, se a gente pegar dependendo, pode ter mais de um valor de C, a gente pode ter um C1, um C2 e um C3, como por exemplo aqui, né? Que satisfazem a condição de que a função aplicada em C1, C2 ou C3 é igual ao n entre A e B, ok? Então, a gente pode ver, por exemplo, nesse polinômio, ó, o polinômio 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2, no intervalo entre 1 e 2, olha só o que acontece no ponto 1. A função aplicada no ponto x igual a 1, se a gente aplica aqui, coloca 1, 1 e 1, então essa f em 1, ela aqui não é igual a zero, desculpa, isso aqui é a função, tá? Não é uma equação. Aqui então a f, no ponto igual a 1, que valor que ela assume? Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar em menos 1, ok? E se a gente pegar o f em 2, isso aqui vai dar igual a 12. A gente sabe que o polinômio, né, essa f de x aqui, sendo um polinômio, ela é contínua. A gente já sabe disso. Então, olha só, se no ponto igual a 1 ela é menos 1, no ponto igual a 2 ela é 12, a gente tem certeza que entre 1 e 2 esse polinômio passa pelo zero. Então a gente sabe, a gente tem certeza que entre 1 e 2, aqui ele era menos 1, aqui e aqui ele é 12, em algum ponto, a gente não sabe, mas em algum lugar nesse intervalo aqui, ele passa pelo zero, certo? Por quê? Porque ela é contínua. Então, essa é uma aplicação do teorema do valor intermediário, que a gente sabe que dentro do intervalo, ela vai, entre A e B, ela vai ocupar todos
todos os valores vão estar na imagem, né? Porque ela é contínua, ok? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu o que é continuidade de uma função. Na próxima aula, a gente vai aprender como a gente define assíntotas horizontais e verticais de uma função. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas lá no fórum da disciplina e sempre que tiver a oportunidade de ajudar um colega a aprender um conceito, ajuda ele, porque assim você também aprende. Com isso, a gente encerra a nossa aula. Nos vemos na próxima. Até mais!